dias 14 e 15 de maio de 1948 marcaram profundamente a história dos israelenses e dos palestinos. As emoções e as narrativas são conflitantes e profundamente complexas em ambos os lados. A primeira data marca a fundação do Estado de Israel, concretização de uma aspiração histórica do povo judeu e uma conquista depois dos horrores da Shoah, o Holocausto. Já na narrativa palestina, o dia 15 é lembrado como o início de um êxodo em massa que está na raiz do conflito que já dura décadas com os israelenses. No episódio de hoje, vamos falar sobre o Yom Ha'atzmaut, o Dia da Independência celebrado anualmente em Israel, e a Nakba, dia relembrado pelos palestinos e marcado por intensos protestos. Esse é o Eu Com Isso, podcast do IB, o Instituto Brasil-Israel, que pretende falar sobre as relações entre os dois países que parecem estar se fortalecendo. Eu sou Amanda Hatzira, professora e pesquisadora de temas relacionados à cultura judaica e sociedade israelense na USP. E eu sou Anita Efraim, jornalista, judia e fanática por futebol. A nossa convidada hoje é a Milene Freitas, estudante de História e pesquisadora do NIEG, Núcleo Interdisciplinar de Estudos Árabes e Judaicos na UFRJ, que está aqui com a gente no estúdio. Tudo bem, Milene? Obrigada pela sua presença. Obrigada, Anita. Obrigada, Amanda. Obrigada, Daniel. Agradeço ao IB pelo convite. Eu estudo conflito palestino-israelense tem uns 4 anos. Como a Anita disse, eu faço parte do NIEG. E esse interesse veio desde o meu ensino médio, quando eu ganhei um livro de uma professora de História sobre mulheres no Irã. E era o que eu queria pesquisar, a princípio, na universidade. E aí eu tive contato com um professor que estudava o conflito e eu fiquei interessada, porque já era o que eu queria estudar basicamente dessa região geográfica do mundo. E desde então eu estudo conflito em diversas abordagens, com diversas narrativas e diversas percepções. E eu espero que a gente possa construir esse debate junto hoje. Muito legal você estar aqui com a gente. E, bom, como a gente falou na introdução, a gente começa já percebendo essas narrativas, né? Quando a gente fala de narrativas no plural, a gente tem diversas percepções sobre um mesmo fato histórico. Então, a Nakba, que é a catástrofe para o povo palestino, que marcou a independência e a fundação do Estado de Israel, são narrativas que são conflitantes, mas que se complementam ao mesmo tempo, né? Uhum. Porque, ao que me parece, a criação do Estado de Israel foi a causa da catástrofe palestina, que se constrói como Palestina naquele momento. Então, me parece que a Nakba, ela é produto direto do Estado de Israel, ao mesmo tempo que há comemorações de um outro lado por essa consolidação desse sonho de diversos segmentos do sionismo, de um grande arquiteto que foi o David Ben-Gurion. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. Foi o grande arquiteto do Estado de Israel, nesse sentido de pensar as estruturas mesmo, pensar estruturas militares, pensar estruturas de governo, judiciária, legislativa. Claro que com as suas especificidades, nenhum Estado funciona exatamente da mesma forma, mas a partir do momento que a gente cria um Estado democrático de direitos ou um Estado-nação que une esse binômio, a gente parte de um princípio que precisamos corresponder à ideia desse Estado e a essa ideia de nação. E aí a nação entra em conflito porque a gente está falando de uma nação majoritariamente judaica, mesmo que a ideia seja que outros povos possam conviver, mas a nação judaica, ela não necessariamente estava no mesmo território, tanto que o Estado, ele consolida a nação dentro de um determinado território. Portanto, a nação judaica, ela não fazia parte de um território unificado. Eles estavam espalhados por meio da diáspora, né? Na África, na Ásia, na Europa, na América. E a ideia do Estado de Israel não só seria concentrar essa população judaica pelo mundo, concentrar essa população judaica no Estado de Israel, mas como resolver o que o sionismo identificava como um problema, que é o problema da diáspora. Então, trazer esses judeus de volta com a Lei do Retorno em 1953, que também tem a ver com a criação de uma majoritariedade, assim, nem sei se a palavra existe, mas de uma criação de uma majoritariedade judaica dentro do próprio território. Porque a partir do momento que a gente precisa criar uma democracia, a gente precisa garantir que quem sejam os eleitos sejam os próprios criadores do Estado, ou sionistas nesse sentido. Não tem como garantir com a Lei do Retorno, mas a gente consegue pelo menos criar uma maioria significativa na região. Eu acho que então, a partir dessa perspectiva, a gente pode encarar a independência do Estado de Israel como uma independência do povo judeu da diáspora judaica, né?
Então, e é importante porque eu pelo menos conheço muita gente que confunde e pensa que a criação do Estado de Israel está ligado diretamente ao Holocausto, à Shoah. E não, porque tem o sionismo, a história do sionismo, ela remonta ao século XIX, muito antes. E é importante a gente falar de sionismo no plural também, porque existem várias vertentes, tanto religiosa quanto social, socialista, enfim. Sim, marxista. Tem o sionismo do Jabotinsky, que é um sionismo revisionista, tem o sionismo socialista, que era o socialismo, ou um sionismo marxista ligado ao sionismo do Ben-Gurion. Que o Ben-Gurion, né, acho importante falar desse personagem, porque ele cresceu na Polônia quando fazia parte do Império Russo. Ele fez parte no que quase foi a Revolução de 1905 na Rússia. E ele ficou chocado com o antissemitismo que estava sendo disseminado, com os pogroms, que significam os massacres dentro do Império Russo a comunidades judaicas, e identificavam eles como socialistas. Assim. Ele chegou a ir para a Palestina, chegou a ser preso, depois ele foi para Nova York e voltou. E aí, quando ele voltou, ele foi consolidando a ideia do Estado-nação. E é importante também não só falar de sionismo no plural, mas entender que o sionismo, como um nacionalismo judaico, não necessariamente pressupõe a construção de um Estado. Porque havia nação judaica sem haver necessariamente um Estado. Então, o Estado ele não resolve o problema do sionismo e também não resolve o problema da questão judaica, assim, no geral, que ela vinha de muito tempo. E quando Ben-Gurion, ele ele arquiteta o Estado de Israel, havia muitas discussões, congressos sionistas pelo mundo, imaginando, bebendo muito da teoria do Theodor Herzl, que foi um grande pensador do sionismo. Ele foi um jornalista que acompanhou o caso Dreyfus de perto, que foi aquele caso do marinheiro francês que foi acusado de espionagem sem nenhuma prova. Por ser judeu, no caso. Por ser judeu, ele foi acusado sem nenhuma prova de espionagem, por ele falar diversas línguas. E, enfim, o Émile Zola tem um texto muito famoso chamado Eu Acuso, que ele denuncia esse caso. Mas, enfim, o Herzl, ele acompanha isso de perto e ele desenvolve teorias do sionismo e ele desenvolve a ideia de que um Estado deveria ser criado para que a nação fosse desenvolvida ali. E aí nós temos outros sionismos que acreditam, por exemplo, a Hadam, que ele acredita que o sionismo ele poderia ser só uma junção cultural dos povos judeus espalhados pelo mundo, que pudesse manter em alguma medida a sua cultura e alguma garantia de que ela pudesse acontecer, de que ela pudesse ser efetiva, de que ela pudesse criar uma noção de comunidade, não necessariamente com a existência de um Estado. Então, o sionismo não necessariamente está ligado diretamente à construção do Estado, mas está também, porque é isso, como a Amanda disse, existem vários. Uma coisa que a Amanda falou que é bem interessante é que a criação do Estado de Israel não está diretamente ligada ao Holocausto, à Shoah, mas está, sim, diretamente ligada ao antissemitismo e ao preconceito histórico que os judeus sofreram, especialmente na Europa, porque era lá que a maioria vivia. A Shoah foi, vamos dizer assim, uma gota d'água. Que bela gota, né? Uma tempestade, no caso, mas foi o que culminou no não tá mais dando de muita gente. Mas todos esses episódios que a gente fala, em relação a Herzl, em relação ao que Ben-Gurion viveu na Polônia, sob o Império Russo, tudo isso leva ao antissemitismo e ao preconceito que os judeus sofriam, esse papel de bode expiatório que a comunidade judaica teve em diversos episódios na Europa. E eu acho que uma coisa muito interessante sobre isso é o que muito se fala quando chega Yom Ha'atzmaut, aquela frase mais clássica de todas, que é o Am Yisrael Chai, que quer dizer o povo de Israel vive. Porque muito antes de existir o Estado de Israel, os judeus já eram chamados de povo de Israel, enfim, pelo que está na Torá, aquela coisa que vocês já sabem. É interessante isso que você falou sobre essa perseguição aos judeus, e é importante enfatizar que o antissemitismo ele tem duas facetas principais. Existe um antissemitismo clássico, que é esse antissemitismo ligado à religião especificamente, que é um antissemitismo que estava presente na Polônia dos anos 20, dos anos 30, que era um antissemitismo contra a religião.
E existe o antissemitismo moderno, o antissemitismo que provocou o Holocausto, de fato. Assim, são 2 antissemitismos diferentes. Qualquer religião que fosse contra a cristandade europeia sofria o que eles chamavam de racismo pré-racionalista, que não necessariamente era um racismo que provocava a sua exclusão, o seu extermínio de fato, né? Porque o racismo tem a ver com que você não pode deixar de ser o que você é e por isso você precisa ser morto por causa disso. Mas enfim, acho que isso não vai ao caso. Eu acho importante enfatizar que a Shoah foi utilizada como um argumento para a criação do Estado de Israel. Mas também, ao mesmo tempo que as pessoas que foram mortas, os judeus que foram mortos dentro dos campos de concentração, eles foram vistos como ovelhinhas indo para abate, assim, como se eles não tivessem resistido. Então, havia esse preconceito do dentro de judeu. Israel. Dentro de Israel começou, isso era uma discussão muito forte. As pessoas não queriam falar sobre o Holocausto porque tinham vergonha, porque tinham essa imagem. Quem foi que falou isso, gente? Que não iremos como ovelhas ao matadouro? De quem é essa frase? Eu vou pesquisar e eu já volto com essa informação. Mas foi alguém que morreu no Holocausto. Mas tinha muito essa prerrogativa mesmo. A partir do momento que você chega em Israel, no Estado do Povo Judeu... A gente falou que eles foram como ovelhinhas. Bom, eu não lembro exatamente. Mas tinha essa prerrogativa mesmo de esquecimento da vida diaspórica judaica, né? É importante também diferenciar, né? Diferente da Inquisição, né? O antissemitismo que culminou na Shoah, e só para contextualizar nosso ouvinte, Shoah é um termo que a gente usa... muitas pessoas preferem falar Shoah em vez de Holocausto. Shoah é catástrofe, inclusive dá até para fazer um paralelo aí com a Nakba, né? Que é a catástrofe palestina. Mas a diferença ali com as teorias que surgem, né? Raciais, teorias pseudocientíficas do século XIX para o século XX, não se converte em uma raça, né? Então, a perseguição, ela se torna menos religiosa e passa a se embasar nessas teorias raciais. E com a invenção de Israel, a gente sempre fala sobre a invenção de Israel, sobre esse mito fundador, e aí parece que a gente está falando de algo que é mentiroso, de algo Mas que é forjado. Estado, né? Que Estado não foi inventado. Exatamente. Então, é sempre bom a gente lembrar que todo Estado é inventado, né? Estado não dá em árvore. Então, quando questiona-se a legitimidade do Estado de Israel, questiona-se muito pela via de dizer que é um Estado inventado. Bom, não conheço nenhum Estado que não seja inventado, e aí falam sobre como que o Estado foi inventado por pessoas que não eram dali. Ou seja, eles eram estrangeiros que estavam, em alguma medida, colonizando aquele espaço e construindo Estado naquele território, que provocou a catástrofe palestina. Nesse sentido, a gente deslegitima uma série de outros estados nacionais, o que acaba sendo um problema. A não ser que a gente parta de princípios anarquistas contra a construção de estados, a construção de estado nacional normalmente se dá por esse estado moderno proveniente da Europa. Então, por exemplo, no Brasil, que eu saiba, não foram os índios pataxós e nem do tronco tupi que criou o Estado moderno, assim, foram os europeus colonizadores. Então, nesse sentido, o Estado, se questionar Israel, seria questionar Brasil, seria questionar França, seria questionar Alemanha, porque se constrói o que é, na verdade, o povo, né? O que se constrói essa nação. Esse binômio Estado-nação, ele não está ali por acaso, né? A gente tem um Estado em relação com a nação. Então, é como se o Estado fosse produto da nação ao mesmo tempo que ele forma a nação. Então, é como se fosse um ciclo que um forma o outro, um constrói o outro. E na formação da nação, a formação de uma nação também formar também é um verbo ambíguo, né? Porque a gente forma quando a gente cria escolas, né? A gente forma, a gente canta hino, a gente conhece a bandeira, a gente conhece a nossa história, conhece os mitos fundadores, nossos mitos fundacionais. Então, isso é formar um povo. E formar é da forma mesmo, é nessa palavra de formar, de moldar. E enquanto a gente forma uma nação, a gente pensa qual é esse ideal, né? Que tem a ver com esse mito do cidadão, esse mito do construtor da terra, dessa pessoa que trabalha na terra. E tem a ver com essa construção de que nação a gente espera que seja. E por mais que isso se identifique como plural, né, o Estado de Israel foi e é produto de decisões políticas, de decisões de sionistas, de decisões de judeus, e não necessariamente isso implica que todos os judeus do mundo apoiam ou acreditam na construção do Estado, ou isso aconteceu de maneira consensual. É claro que a gente não acredita nisso. E essa ideia de que a Nakba ela é produto da construção desse Estado
ela acaba sendo muito, muito cara aos debates, tanto da esquerda quanto de outros segmentos da sociedade, porque é como se a vitória do povo judeu fosse a catástrofe do povo palestino. Então, é como se eles estivessem reproduzindo a catástrofe que eles mesmos foram vítima. É como se eles... Na verdade, isso se diz muito, eu diria que o principal argumento de judeus que são contra o Estado de Israel é como nós, povo que passou pela Shoah, que passou pelo Holocausto, que passou pelo extermínio, reproduz isso no território da Palestina, já que eles não reconhecem Israel. Como se a Shoah tivesse alguma função pedagógica para o povo judeu, né? Veio para dar uma lição não, algo olha, do gênero. Eu acho esse um pensamento horrível. Quando a gente conversou com o Carlos, quem ouviu o nosso episódio, é claro que a Shoah, hoje, depois de tudo que aconteceu, pode sim ter um sentido educativo, mas você usar, na minha opinião, isso é muito pessoal, mas você usar a Shoah como... Como é que eu posso usar uma palavra razoável para dizer isso? Como ensinamento, como uma punição, acho muito cruel. E o que eu queria te perguntar, Milene, talvez eu seja muito polêmica no que eu vou falar, posso pedir desculpas de antemão, Pode ser polêmica, você acredita, em certa medida, que a Nakba, essa narrativa da opressão judaica contra os palestinos faz parte da formação da nação palestina? Porque antes não era um Estado, era uma região dominada pelo Império Britânico. Claro. E aí passou a ser reivindicado depois... Sim, que chegou... essa é uma pergunta muito polêmica, porque, como eu disse, o Estado-nação, ele não nasce... O Estado moderno, né, ele não nasce da árvore. Então, ele é proveniente de projetos. E a gente vive numa sociedade que acredita, em alguma medida, na evolução. A gente acredita que a gente está mais evoluído que povos anteriores. A gente acredita que a Europa é mais evoluída que outros povos. A gente acredita isso num senso comum e, às vezes, quando a gente não percebe, a gente acaba reproduzindo isso. E eu tô falando isso porque quando a gente vê a construção de um Estado, parece que esse povo trabalha um pouco essa ideia do povo escolhido, mas que é esse mito do povo escolhido, mas por que eles conseguiram e os palestinos não? E aí pode ter diversas argumentações em relação a isso. Mas assim, o Estado ele foi formado fruto de projetos políticos, ponto. E o que existia antes? O que existia antes naquele território? Claro que existe o uso político, longe de ser um conflito religioso, né? O conflito palestino-israelense não é um conflito religioso, mas os judeus religiosos e os palestinos religiosos, eles fazem uso da religião e dos textos bíblicos para dizer que dos textos dos livros religiosos que eles estavam lá antes. Então, judeus falam que eles estavam lá antes por conta do livro tal, tal, tal. Palestinos falam que eles estavam lá antes por conta do livro tal, tal, tal. Isso é um uso político da religião. E aí parece que existe uma história linear que faz com que haja uma crença sobre uma evolução de um povo que culmina num Estado. Mas antes da construção do Estado, antes que uma coisa que é sempre levada em consideração é a Declaração Balfour, que é uma declaração do Balfour, que ele era um político da Inglaterra, que declarou que apoiava a criação do Estado, mas isso foi em 1917, depois teve Segunda Guerra Mundial, depois teve o Holocausto, depois aconteceu muitas coisas para que isso seja visto de uma forma linear. E naquele momento, na década de 40, a Inglaterra ela implementou uma lei que proibia a ida dos judeus para a Palestina. Os livros brancos. Hã? Sim, os livros brancos. Os livros brancos, exatamente. E então, a gente tem uma relação ambígua nesse sentido. E o fato da criação do Estado de Israel ter sido consolidada depois do Império Otomano, e depois ter sido... O Império Otomano tomava conta daquela região, depois passou a ser comandado pelo mandato britânico após a Primeira Guerra Mundial, e depois formou-se o Estado de Israel, e os palestinos com isso. Não necessariamente... Eles viviam sob o mandato britânico, mas há que se questionar se havia projetos políticos, e o que torna essa pergunta interessante é pensar de que se houvesse esse projeto político da construção do Estado palestino, é como se o Estado israelense impedisse a construção desse Estado, como se a coexistência fosse essencialmente impossível.
E ela não é essencialmente impossível. Mas sim, a construção do Estado, ela funda essa catástrofe. E como toda catástrofe, ela é utilizada como... a narrativa desse povo. Uma narrativa desse povo. Mito fundacional como desse mito povo. fundacional desse povo. Porque a gente imagina, né? É um padrão pra gente se imaginar a nossa nação. A gente tem frases que são comuns, a gente tem costumes que são comuns, os países, as nações, elas precisam desses mitos fundacionais, dessas catástrofes, enfim. E como o povo judeu também pro povo precisa, judeu. em certa medida. Então, e a Shoah, ela é utilizada por essa narrativa também. Porque é problemático, né? Porque tornar a Shoah como parte da identidade judaica, né? Exatamente. É um outro assunto que é bastante complicado. Tornar parte da identidade, ao mesmo tempo que essencializa a identidade judaica como se ela fosse sempre perseguida. Uma coisa que faz parte do judeu é características físicas X, características corporais Y. Financeiras também. Algo que eu acho muito interessante em relação a isso, como a Shoah também constrói a identidade judaica, é que as leis do retorno são exatamente as mesmas leis usadas pelo nazismo para classificar alguém como judeu. Exatamente. Essas leis de Nuremberg, elas remetem... Hoje, elas são usadas também na lei do retorno. Então, quem seria... Vou ser bem fina agora, hein? Quem seria morto no Holocausto naquela época, hoje tem o direito de voltar para Israel. É muito louco isso. Melanie, o que eu queria conversar agora com vocês é sobre como a Nakba é hoje, a Nakba dos tempos modernos. A gente sabe, nós três, vou contar um pouco para o nosso ouvinte, que Yom Ha'atzmaut em Israel é algo muito relevante. É um feriado civil em Israel. É um feriado, eu já tive a oportunidade de passar lá uma vez, é grandioso, festa na rua, as pessoas estão sempre muito felizes. Aqui a gente não liga muito, né, no Brasil, pra independência do Brasil, tá todo mundo preocupado que não vai trabalhar, no caso. Menos eu tô sempre de plantão. Mas não é esse o ponto. E lá é realmente uma coisa enorme, é gigante, é um sentimento nacional que até o mais laico dos judeus tá fazendo churrasco nesse dia. Como é a Nakba? Que, ao mesmo tempo, um dia depois de tanta comemoração de um lado, passando uma pequena fronteira... ali Cisjordânia, Gaza, é totalmente outro sentimento. O que é a Nakba moderna? Isso que você falou desse sentimento e passando o muro, exatamente, né? O muro, ele é uma fronteira física, é uma barreira física que é criado a partir de barreiras, de obstáculos ideológicos, né? Não se cria muro do nada. A gente cria muro quando a gente quer separar o nós e o eles. E essa tragédia, ela não é celebrada. Essa tragédia, ela é vista como, olha o que fizeram conosco, como nós vamos lidar. E aí isso pode ser utilizado politicamente para consolidar ações contra o povo de Israel. E não necessariamente aí são judeus, né? Porque hoje em Israel vivem outros povos, existem os povos drusos, existem pessoas que vão lá trabalhar. Como qualquer Estado moderno, como qualquer país contemporâneo, enfim, mas acaba sendo o lar judaico presente no mundo. E a Nakba moderna, nesse sentido, acontece como, não sei se na mesma proporção, acho que não tem nenhuma régua para medir isso, é ligado em alguma medida como se lida com a Shoah, assim. Para os palestinos, a Nakba ela é vista também como um processo, né, que teve início em 1948, mas que ainda não terminou. Que ainda não terminou porque eles não conseguiram a soberania nacional, porque em 67, com a Guerra dos 6 Dias e a ocupação dos territórios, isso agravou alguns processos, assim. E com a reivindicação também de retorno dos refugiados, né? Que hoje a gente vê que é uma situação insolúvel. E o exilado, ele não necessariamente tem a certeza de que ele pode voltar, né? O refugiado é aquele que pede refúgio com a perspectiva de, dependendo do país, 10 anos depois voltar. E o exilado, ele não tem a perspectiva de volta. E não só isso, né? Ainda os que sobraram em Israel, os que estão lá, não têm plenos direitos, não têm a mesma condição de vida que judeus israelenses. E mesmo mais afastados da religião que for judeu, vai ter muito mais direitos do que esse palestino que a família sempre esteve lá. Sim. Então, existe um drama pessoal muito grande dessas pessoas que basicamente perderam tudo. Os que já perderam e os que ainda perdem. A gente vê acontecendo muitas vezes
de o Estado de Israel entrar na casa de palestinos que moram nos territórios, que supostamente eu digo, porque o Bibi não aceita no caso, que são territórios palestinos, e destruindo a casa, tirando tudo que eles têm. Então, para muitos, não é só uma tragédia nesse dia, né? É uma tragédia é uma cotidiana. tragédia contínua. Exato. Sim, por isso, para mim, pelo menos, desculpa interromper, como judia diaspórica, Yom Ha'atzmaut é uma coisa que me traz muita ambiguidade. Eu trabalho numa instituição judaica, então é dia de festa, a gente vai de azul e branco, tem que ir de azul e branco Pinta pra a cara. trabalhar. Tem bolinho com a bandeira de Israel, enfim, e eu fico assim com essa sensação, porque é o que a Anitta falou, né? A gente nem liga pra independência do Brasil, tipo, onde é que passa, e eu não tenho esse sentimento nacional, assim, pessoalmente, em relação à independência. E pensando também nesse outro lado, né, na Nakba palestina, eu fico sempre muito conflitante em relação a isso. Uma coisa que eu já falei 1 milhão de vezes nesse podcast, quem ouve todos não deve mais me aguentar falando isso, é que o que me incomoda nisso tudo é que eu acho que muita gente deixa de lado de que são duas narrativas e que, como a Amanda falou lá no começo, elas são complementares. São histórias de dois povos que, claro que eles vivem coisas completamente diferentes, mas não é binário. Não é preto no branco. Então o Israel tem um Estado e são os bonzinhos, são os malvados porque matam um monte de palestino e os palestinos são os coitados. E nem o inverso para a comunidade judaica. De ou que palestinos são terroristas. O palestino como terrorista. O terrorista e também antissemita, né? Porque se eles são contra eles a são construção do Estado nazistas. de Israel, eles também são antissemitas nesse exato. sentido. Acho que essa discussão entre as duas narrativas acaba sempre ficando nessa coisa binária. Maniqueísta. Exato, de que tem o bom e o mal, e tem o maldoso e o bondoso. E, na verdade, são histórias que são totalmente complementares. Acho que o que falta, na verdade, é conhecimento, né, de causa. E de que tudo isso tem uma razão de ser. A Milene explicou muito hoje aqui toda essa questão histórica que levou a gente a todo esse cenário. E a gente não pode esquecer isso na hora de contar essas histórias. Uma coisa que eu acho que Israel faz, e que é interessante, é que um dia antes de Yom Ha'atzmaut é Yom HaZikaron. Gente, só pra contextualizar, Yom é dia. Então, tipo, Yom Ha'atzmaut é o dia da independência. Yom HaZikaron é o dia da lembrança, em que a gente lembra dos soldados israelenses que morreram lutando pelo Estado de Israel e também das vítimas de terrorismo. E, basicamente, essas pessoas de quem a gente lembra, ou elas foram mortas em ataques terroristas, que a maioria das vezes, aconteceram por causa do conflito, e de soldados que morreram lutando nesse conflito. Então, são 3 dias em sequência que contam uma história gigante. E que a gente não tem ideia de quando vai terminar, né? Exatamente, é isso. O conflito, ele tá longe de ser resolvido, ainda mais porque o Bibi ganhou a eleição de novo, né? Não tem perspectivas, o Meretz perdeu algumas cadeiras no parlamento. Existe toda uma situação que contribui para a não solução do conflito. Ao mesmo tempo que o conflito, ele vai... como ele faz parte da identidade palestina, como ele faz parte dessa Nakba, da catástrofe palestina, ele vai ser uma sombra, né? Ele sempre vai estar ali como o Estado que assassinou o nosso povo. E isso vai estar dentro da memória, assim. Tem um escritor árabe, mas eu não sei se ele é palestino, que é uma Mourid Barghouti. Ele é palestino? Palestino. Ele é palestino? Dani tá soprando aqui a resposta. O Mourid Barghouti, ele é um escritor palestino e quando ele escreveu Eu Vi Ramallah, ele passa, assim, belíssimas 4 páginas falando da travessia do soldado com o palestino na ponte. E aí, o palestino, quando ele olha para o soldado, ele pensa... será que ele não consegue se colocar no meu lugar? Porque ele vê só uma figura fria com uma arma na mão e ele pensa, será que ele não consegue se colocar no meu lugar? Será que ele, pensando que ele poderia estar aqui onde eu estou, será que isso não provoca nada nele? Será que a frieza tomou conta? Como que a gente lida com essa relação, né, do soldado e do povo ocupado, assim. O Mourid Barghouti, quando ele fala dessa relação do soldado com o palestino, me lembra muito quando o Said ele escreve reflexões sobre o exílio.
E quando o Said escreve esse livro, Reflexões sobre o Exílio, uma das coisas que ele chama atenção, além de ser um livro que ele conta muito sobre essa dor do desterro, como as pessoas que não lidaram bem com essa dor, com essa com ser expulso da própria terra, né? Que você tira parte do seu pertencimento. E essa dor do desterro, ela tem que ser levada em consideração quando a gente pensa na Nakba também, né? Porque a ideia de você sair da própria casa, quando a gente chega em Bethlehem, a primeira coisa que a gente vê é uma chave gigante, né? Que remete aos palestinos que saíram de casa levando só a sua própria chave e não tinham como usar a chave porque não tinham casa para voltar. Então, é muito importante a gente lembrar também dessa dor do desterro, dessa dor de ser expulso do lugar de onde você veio e ter que construir novas memórias, né? Porque existem lugares que guardam suas memórias. O lugar onde você nasceu, o lugar onde você cresceu. Essas memórias que são construídas, que fazem parte da identidade, que fazem com que exista, em alguma medida, uma individualidade, uma coletividade. Quando ele afirma que a grande questão do conflito palestino-israelense foi como que um povo que foi exilado conseguiu produzir exílio, que é a chave fundamental para se pensar isso, né? Como que isso cria ressentimentos no povo palestino, como que isso cria... também faz parte da narrativa palestina, mas como que o exílio, ele se torna parte da sua memória. Só que o exílio é um não lugar, né? Você precisa construir novas memórias, novos lugares. E o exílio sendo um não lugar, você tira a possibilidade... porque terra não é só um pedaço de terra. Porque se a gente for ver o conflito palestino-israelense, não faz sentido nenhum. Porque, primeiro, Israel é minúsculo, você comparar, olhar no mapa, assim, é bem chocante. É bem chocante. Você pega o mapa de Israel, assim, o mapa da Palestina histórica. Pra quem nunca esteve lá, de carro, você roda o país inteiro em 8 horas. Israel é menor que o estado... É menor que Sergipe. E aí você fala, nossa, mas é muito pequeno, como é possível, tá? Aí você chega lá e 70% do estado de Israel é o deserto do Negev, assim. Então, existem poucas cidades, assim. Tel Aviv é uma cidade grande, mas é uma cidade que não chega a 1 milhão de habitantes. Então, assim, o conflito palestino-israelense, ele assona diversas paixões e diversas crenças e diversas opiniões, assim. A gente que estuda isso dentro da academia percebe que dentro dos eventos sempre existe uma revolta, sempre existe alguém que se exalta, de algum dos lados, assim, seja de qualquer narrativa. É muito difícil você não envolver paixões quando se fala do conflito palestino-israelense, pela sua complexidade e pela noção de que ele deve ser entendido de diversas formas, diversas segmentações. Para finalizar, eu vou ficar com uma frase do Amos Oz, de quando ele falou sobre uma metáfora que ele usou para falar sobre o conflito palestino-israelense, que ele também, assim como eu, acreditava na solução de 2 estados para 2 povos, que eles possam coexistir, ser soberanos, autônomos e corresponder a tudo que exige um Estado nacional, um Estado democrático de direitos. Que ele fala que os médicos, que é como se fosse um grande hospital, esse conflito, e os médicos fossem os políticos e os pacientes fossem o povo palestino e o povo judeu. E aí os israelenses e os palestinos, eles estão na maca, pronto para ganhar uma cirurgia, pronto para ser operado. E os médicos, eles estão em volta, mas eles são covardes demais para começar a cirurgia. Então, é como se o povo já estivesse pronto, né? Porque eu acho que é importante enfatizar que existe uma diferença entre essa sociedade política e essa sociedade civil. Até para os povos palestinos mesmo, né? Porque a gente tem a faixa de Gaza sendo comandada pelo Hamas e a Cisjordânia sendo comandada pelo Fatah. Então, é importante enfatizar que essas divisões da sociedade civil e da sociedade política, elas acontecem dentro do conflito palestino-israelense também. E é como se esses médicos acovardados, eles não pudessem, enfim, operar o paciente. E eu acho que ele foi muito cirúrgico nessa metáfora. Literalmente. Eu só queria dizer que eu pedi ajuda dos universitários e quem disse a frase "não iremos como ovelhas a um matadouro" foi Abba Kovner, durante a Shoah. Ele foi um partizão. Milene, muito obrigada pela sua presença. A gente adorou que você veio até o estúdio participar com a gente. Veio do Rio só pra isso. Mentira. Muito obrigada. Queria agradecer ao IB pelo convite.
Estarei à disposição sempre que for possível para falar sobre o conflito. Muito obrigada, Anitta, Amanda, Daniel de novo. Boa tarde, gente, e ouçam todo o podcast. É isso aí, até a próxima. No IB Indica dessa semana, a dica aí é o lançamento póstumo aí de 2 livros do autor Amos Oz, que a Milene citou aí na fala dela. Um deles é Do que é feita a maçã, que é um diálogo entre o Amos Oz e a sua editora Shira Haddad. Ele fala, é um livro bastante franco e traz bastante esse calor humano das conversas entre ele e a sua editora. Fala um pouco também do processo criativo e traz vários pensamentos interessantes desse autor tão importante em Israel e no mundo. O outro é Sumri. Essa é uma novela que retrata com sensibilidade e leveza a intensidade do primeiro amor. Então, uma novela com ilustrações lindas da Carla Café. Vale muito a pena, só pela beleza da edição. Eu confesso, ontem eu fui no lançamento desses 2 livros na Casa do Povo. Devo dizer que fui à falência. E para finalizar aqui o nosso IB Indica, gostaria de ler, por que não, um poema do poeta que é considerado o poeta nacional da Palestina, Mahmoud Darwish. Meio controverso, porque em algumas entrevistas eu li, pelo menos, que ele não gostava muito de ser retratado como poeta nacional da Palestina, porque ele dizia que ele não representava nem a ele mesmo, quem dirá a Palestina. Mas ele é considerado esse poeta nacional, é muito importante e representativo do povo palestino, e escrevia poemas maravilhosos. Vou ler o poema, que numa tradução livre, foi uma tradução do inglês, não foi do árabe. Chama-se Ele é calmo e eu também. Ele é calmo e eu também. Ele bebe chá de limão e eu bebo café. Esta é a única coisa diferente entre nós. Ele, como eu, usa uma camisa folgada básica. E eu olho como ele para uma revista mensal. Ele não me vê enquanto eu o olho discretamente. Eu não o vejo enquanto ele me olha discretamente. Ele é calmo e eu também. Ele pede algo ao garçom e eu peço algo ao garçom. Um gato preto passa entre nós e eu toco sua noite de pelos. Ele toca sua noite de pelos. Eu não digo a ele, o céu está claro hoje, mais azul. Ele não me diz, o céu está claro hoje. Ele é o visto e o que vê, eu sou o visto e o que vê. Eu movo minha perna esquerda, ele move sua perna direita. Eu balbucio a melodia de uma canção. Ele balbucia a melodia de uma canção. Eu penso, ele é o espelho onde eu me vejo? Então eu olho direto em seus olhos e não o vejo. Eu deixo o café com pressa. Eu penso, talvez ele seja um assassino. Ou talvez ele é apenas um homem passando e eu sou um assassino.